noite a todos. Quero convidá-los então a participar da palestra de hoje, que o tema é Onde está escrita a lei de Deus? A resposta que os Espíritos nos dão a essa questão, que está lá na questão 621, é que ela está escrita na consciência. Então, a proposta de hoje é se perguntar, né, o que se quer dizer, o que se diz por lei de Deus e o que é que a consciência, o que é essa consciência, né, e como é que nós podemos acessá-la. Então, hoje, a proposta é essa, mas antes eu vou convidá-los a fazer comigo a oração inicial. Vamos silenciar um pouquinho a nossa mente, o nosso coração, para que os ensinamentos de hoje possam clarear um pouco a nossa consciência, que a gente possa ter mais visão, descortinar o véu, para que nossas ações possam ser melhor conduzidas, que possamos trilhar no nosso caminho, passo a passo, em busca de ser um homem de bem. Que a possibilidade desse conhecimento que hoje nos chega nos ajude nessa caminhada. Que assim seja. Bom, então seguindo aqui o nosso assunto, né? Então a proposta hoje da palestra é, primeira pergunta, né? Que se deve entender por lei de Deus? Então a primeira coisa é que essa lei ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então nós temos um Deus que é o causador primário de todas as coisas, né? Eternamente bom e justo, e é imutável. Então suas leis são imutáveis. E dentre as leis, nós temos as leis do mundo físico, que a ciência consegue dominar, que pode estar dentro do domínio da ciência. E nós temos também as leis morais, que são as leis das relações de Deus do homem, no caso com Deus, e com seus semelhantes. Contém as regras tanto do corpo quanto da vida da alma. Então, esse seria o entendimento das leis de Deus. E a única verdadeira para a felicidade do homem, está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, esse é o entendimento que temos sobre a lei de Deus, e que está escrita na nossa consciência. Bom, e qual é a base da justiça segundo essa lei natural, essa lei de Deus? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Então, eu tenho a lei de Deus inscrita na minha consciência e tenho a justiça dessa lei, né, impressa no coração. Bom, então se temos o conhecimento dessa lei natural, né, e impressa na nossa consciência, a justiça no nosso coração, lá na questão 619, o Kardec pergunta se a todos os homens Deus facultou os meios de conhecerem a sua lei. Qual foi a resposta? Todos podem conhecê-la, mas nem sempre todas irão a compreender. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então veja bem, nós temos essa lei inscrita na consciência, mas a grande maioria não ainda segue essa lei. E eles dizem que para poder seguir, ou seja, para poder compreendê-la na sua integral pureza, seriam então os homens de bem, que ainda nós estamos a caminho, mas aqueles que decidem investigá-la. Então, se nós não conseguimos ser o homem de bem, vamos tentar fazer o que o Kardec, né, nos falou, tentar sermos espíritas, né, o real espírita, que é aquele que vai tentar sempre se melhorar. E tentando, investigando essa lei, eu vou tentando compreender ela, eu vou tentando melhorar a mim mesmo. Bom, todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, nós temos também conhecimento dessas leis.
todas, desses ensinamentos todos, e que nós estamos nessa lei de progresso e que de uma forma ou outra todos vamos seguir, né? Então nenhuma ovelha se perderá. E para lembrar um pouquinho o que é um homem de bem, que é aquele homem que vai lá para o mundo de regeneração, né, um dia, e que nós estaremos lá, na questão 918, os Espíritos nos dizem que esse homem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, se ninguém tem motivos dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então, isso é para refrescar um pouco a nossa memória, o que significa ser um homem de bem, né? Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu procuro ser sempre melhor, enfim. Mas olha o grau, né, de pureza que tem que se chegar. Né? Praticar na integridade a justiça, o amor e a caridade. Então, só aí a gente já percebe que a gente ainda falta muito a chegar. Bom, então nesse acessar essa lei, então nós vemos, pelo que os Espíritos nos dizem, que então teremos que ser homens de bem para acessá-la, né, na sua íntegra, e mais que investigando a gente já começa a compreender. Né? E dentro dessa investigação nós aprendemos com toda a doutrina que o homem passa então por um processo evolutivo. Nós estamos então na fase nominal agora, onde ainda predomina a nossa razão, mas que nós vamos evoluir cada vez nos livrando mais da matéria, do peso da matéria, né, para nos tornarmos espíritos puros. E então, seguindo nessa investigação, resumindo um pouquinho o que nós vimos até agora, nós vimos então que essa lei de Deus está escrita na consciência, que dela nós temos as leis físicas e as leis morais. Ela é a única para a nossa verdadeira felicidade. E os Espíritos ainda nos acrescentam lá no capítulo 11, que estando no período de uma humanização, começamos então a ter consciência do nosso futuro, capacidade de distinguir entre o bem e o mal e responsabilidade sobre os nossos atos. Então, frente a todo esse conhecimento que temos, a gente pode se perguntar, né, por que não é compreendida e cumprida por nós? Por que ainda nós não conseguimos acessar na nossa consciência essa lei de Deus que está impressa e praticá-la na integral pureza? Né? Então, lá na questão 620, quando o Livro dos Espíritos está tratando sobre a encarnação da alma do espírito no corpo, a alma encarnada, se a alma encarnada tem mais dificuldade de acessar a lei de Deus, né? Os espíritos respondem: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Então, mesmo desencarnado, vai depender do meu grau de perfeição, porque a gente sabe que o perispírito ainda é uma substância material e que eu também tenho limitações, e que eu, com o tempo, cada vez mais, esse espírito vai ficando mais fluídico, vamos dizer assim, né? E os espíritos puros vão não ter mais matéria nenhuma. Mas então, enquanto eu, tanto no plano espiritual, na fase evolutiva que estamos, quanto encarnados, nós vamos ter gravado a intuição. Mas o que acontece? Os maus instintos, porém, nos fazem com que o homem a esqueça. Então, eu botei o exemplo, inclusive, do Simpson ali, né, que quem acompanha esse desenho, né, que o Simpson chega até a ser infantil na sua forma de agir, egoísta, brigão, interesseiro, né, chega a ser até engraçado de tão criança que ele é. E não deixa de ser, né, o comportamento, a fase que ainda somos ainda nesse processo evolutivo de ainda crianças nessa evolução. Né? Bom, então nós estávamos falando sobre instintos. Né? Então nós temos os instintos bons e os maus. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos coloca sobre isso. Então a primeira passagem que eu trouxe já está lá na introdução, que diz o seguinte: tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns.
pela alma participa da natureza dos espíritos. Então a gente já vê aqui que os instintos, eles já estão desde lá dos animais, como diz na questão 73, como uma espécie de inteligência, assim, raciocínio, e que todos os animais as têm, né, inclusive já desde os vegetais, enfim, para que possam ter uma subsistência dos seus organismos vivos como espécie. Tanto que tem lá no capítulo 5 e no capítulo 6, 2 capítulos de conservação e de destruição, que são os instintos. Então, da importância desses instintos de manutenção e que podem sim conduzir ao bem. Inclusive, lá na questão 522 tem a voz do instinto. E que lá nos vegetais e já nos animais um pouquinho diferente, começa a ter uma inteligência, uma vontade, esse instinto ele passa às vezes não ser ouvido. E começa então, em função dessa vontade, do livre-arbítrio, a surgirem outros instintos, que aí então os espíritos se referem aos maus instintos, como os instintos materiais, os do roubo, os instintos de crueldade, que se assemelham ao bruto, até chegar ao instinto do assassino, que é próprio do espírito. Não é como esse instinto básico de conservação, de destruição, para manter uma harmonia do ambiente, de espécie, manutenção da vida como um todo. Então é um instinto, um mau instinto que o ser vai desenvolvendo a partir do momento em que ele entra em conflito lá nas suas escolhas, prevalece o orgulho, o egoísmo, a revolta, e que então vão surgindo, inclusive, espíritos afins que vão ter instintos semelhantes, vão agir de forma conjunta, né? E a gente lembra dos ensinamentos sobre a consonância de pensamentos, né? E de ações. Esses instintos vão ser dos mais variados. Então, seguindo esses maus instintos, né? O homem sendo superior aos animais, ele tem as duas origens nas suas paixões. Ou são os instintos que vêm lá da natureza animal, no qual, regidos pela vontade, eles vão se tornar então maus instintos, não vão mais conduzir para o bem. E aqueles que são criados da própria natureza dos espíritos, que deturpam aqueles instintos em função do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E no momento onde eles têm que fazer as decisões entre as encruzilhadas, tendo o livre-arbítrio, né, eles vão acabar tomando a conduta, tomando a conduta, né, errada, se nos deixarmos influenciar então por esses maus instintos, sejam instintos que a gente trouxe lá de origem animal e que a gente deturpa, os transforma em maus em função dos nossos defeitos, né, seja eles criados por nós mesmos e que trouxemos muitos, às vezes, de outras existências e que estão ainda dentro, muito forte, enraizados dentro de nós. Então, o mal vai depender da vontade desse homem e tão mais culpado esse homem vai ser quanto mais tenha conhecimento disso, né? E como é que a doutrina dos espíritos, então, nos ajuda nesse processo, né? Então, aqui falando de doutrina dos espíritos, todos os ensinamentos do plano espiritual, né, que vão chegar a nós e vão nos trazer, constitui a prova de que é verdadeiro, né, todo esse processo, e vão nos retirar o véu para que a gente então possa sair desses maus instintos, ter conhecimento deles e chegar na razão. Porque enquanto eu seguir um instinto mau que eu trago comigo, seja dessa vida ou seja de outras vidas, seja influência lá da matéria, que eu não tenho consciência, né, que ele está inconsciente dentro de mim, eu reajo, como a gente diz, reajo como um bicho, muitas vezes. Se eu não trazer isso para a minha consciência atual e utilizar a minha razão, eu não vou conseguir transformar esse instinto mau em algo de bom, né? Deixar que ele seja mal, né? Então, olha o que dizem os espíritos, né? Que conservando a intuição do meu estado de espírito, do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível,
Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia e a ignorância se lhe mistura à superstição. Então, não bastasse a gente ter, né, todas essas forças atuando físicas dentro de nós, da matéria dentro de nós, nós ainda, através desse raciocínio mal conduzido, nós geramos preconceitos, ignorância, superstição e impedindo que a gente então tenha um conhecimento real, descortinado, né, dessa nossa situação. Então, lá na questão 993, dando sequência então a essa nossa investigação, né, diz que todo espírito tem que progredir incessantemente e aquele que nesta vida só tem o instinto do mal terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Então, de novo, nós com o conhecimento que viemos, né, no mundo material e que temos que evoluir, né, até chegar à razão onde estamos, usando o nosso raciocínio mecânico, nosso cérebro, né, para poder, então, através da fé raciocinada, chegar, então, a nos depurarmos de toda essa força da matéria, isso tudo vai nos ajudando nesse processo evolutivo. Então, a gente começa a usar a razão e a pensar, né, dentro dessa razão, o que eu faço, então, para buscar para ser esse homem de bem? Então, eu saindo da ignorância, tendo esses conhecimentos, eu posso, então, acreditar, ter a minha fé raciocinada, eu posso ter o conhecimento, então, das leis de causa e efeito, e eu começo, então, a deixar aqueles preconceitos e superstições que os espíritos alertaram naquela passagem que eu acabei de ler, né, para entender, né, e buscar, então, ser um homem de bem. Mas, se a gente, então, pode chegar agora a se perguntar, né, se eu entendo, né, se entender, utilizar a razão, né, isso me faz realmente eu ser um homem de bem. Então, ter conhecimento disso. Então, só o fato de ter conhecimento disso me faz um homem de bem? Bom, aí a gente só vai lembrar de novo o que é um homem de bem, né? Praticar a lei de justiça, amor e caridade, interrogar a própria consciência e fazer aos outros o que desejara que lhes fizessem, na sua integral pureza. Então, por mais que a gente se ache que a gente é um homem de bem, a gente ainda está muito que engatinhando para isso, porque nós ainda não conseguimos praticar toda essa lei de amor no nosso dia a dia, né? E aí a gente pode pegar como exemplo, né, alguns defeitos capitais aí e ver como é que a gente se comporta no dia a dia. Quanto de soberba, de irritação, e essa irritação que a gente tem, não só de sair soqueando, mas às vezes de ruminação interna, né? Que a gente se pega, a nossa mente não para quieta e fica remoendo e discutindo, às vezes é discutindo com a gente mesmo, às vezes é discutindo com o fulano que disse alguma coisa, discutindo com alguém que falou alguma coisa ali na mídia social, é discutindo com uma situação que vai acontecer. Então a gente está sempre com essa coisa, né, essa ira por dentro, a inveja, assim, que a gente tem, com certeza a gente tem, a gente pode não ser que é invejoso, assim, de praguejar e de ter raiva, mas a invejazinha, que a gente diz que às vezes é inveja branca, né, mas a gente tem inveja, a avareza, porque a gente faz a caridade, mas a gente não faz a verdadeira caridade, a caridade é dar do seu próprio, do que a gente necessita para o outro, né, a gente faz benemerência, né. A luxúria, a gente tem muito, né, ainda de luxúria, às vezes um pouco velada, né, mas quantas tem aí que deixam nas mídias, visivelmente, chegam a ser presos por isso, né, infelizmente. Gula, preguiça, enfim, são muitos os defeitos que a gente ainda traz. E ainda como uma questão ainda de povo, falando de povo brasileiro ainda muito infantil, né, que ainda coloca toda a culpa nos políticos, não que eles não tenham, mas porque eles têm uma função e eles são obrigados a responder e agir dentro das leis, dentro do que é o que é o certo a fazer, como qualquer outro profissional, então a gente tem que cobrá-los, mas a tendência então é aquela posição infantil de ver tudo como o herói, o super-homem ou como o bandido, né, endeusar
as pessoas e que vão ser os salvadores ou os grandes destruidores, e não vê a responsabilidade que se tem, né, como cidadão, na hora de escolher, cidadão na hora de cobrar, né, e de ser responsável de fazer a sua parte dentro do mundo também. Né? Então, toda essa... Eu coloquei os desenhos das criancinhas aqui, né, porque somos ainda muito infantis e ainda temos muito que trilhar dentro disso aí. Então, por que usando toda a nossa fé raciocinada, buscando, investigando, tendo todo esse conhecimento de causa que a gente tem da doutrina, por que ainda somos assim? Vamos lá. Na questão 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Bom, então o Santo Agostinho nos dá uma resposta, né, que ele puxa um sábio, que ele está se referindo a Platão, né, um sábio da antiguidade, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, todo esse conhecimento que nós temos da doutrina, das relações do mundo, da matéria, mundo físico, mundo espiritual, são extremamente importantes. Mas uma das principais oportunidades que temos do conhecimento da doutrina é usar esses conhecimentos para conhecer a gente mesmo. Porque a lei de Deus está escrita na consciência, no nosso interior. Os espíritos não está escrita no cérebro, está escrita dentro do espírito, da consciência do espírito. Como é que a gente vai conseguir acessar alguma coisa dentro de nós se a gente não conhece a gente mesmo? Então, esse conhecimento, né, de nós mesmos é que vai nos levar a nos tornarmos melhores. E Santo Agostinho continua, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E olha, ele continua: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Porque nem toda resposta é simplesmente de conhecimento, de causa, né, de perdão, de auto-perdão, mas também de ação, né, de algo que precisa ser curado, seja dentro de nós mesmos, seja junto ao próximo. Então, o que precisamos fazer? Então, eu trouxe essa imagem que achei muito bonita, que mostra, né, a dualidade do homem, né? Nós, metade aqui, homem, né, com muito de nós escondido aqui nas nossas raízes, que nós ainda temos inconscientes, os nossos instintos, os nossos males passados, e toda essa necessidade de subida aqui, né, de elevação. Então, com a razão e com esse autoconhecimento, nós podemos compreender então que a carne é fraca, que então por isso nós precisamos vigiar e orar. Existem múltiplas existências, fazer o autoconhecimento pensando o porquê daqueles defeitos, né? Para se perdoar, mas também para expiar, né? Ou seja, para reparar esse mal com o bem, agindo. Então não adianta botar só para baixo do tapete ou simplesmente, não, agora eu vou ser bonzinho, né, e se imolar ou se fechar, porque não adianta, vai continuar lá dentro. Eu tenho que transformar aquele mal que eu fiz, seja para mim, seja o mal que existe em mim, em coisa do bem. E eu só vou conseguir isso agindo, me perdoando e agindo. Então, vem a segunda parte, né? Quando nós saímos da razão e vamos buscar essa consciência, né? Essa ideia da consciência, esse orar e vigiar. Porque lá no orar e vigiar eu vou pedir, eu vou agradecer, eu vou ouvir, e aí eu vou começar a ouvir a voz da consciência que está dentro de mim, né? Através da intuição. Mas eu só vou conseguir isso se eu tiver retidão. E eu vou buscar essa retidão usando a minha razão e tentando agir dentro do bem. Mas aí a gente se pergunta, né? Esse slide eu coloquei essa confusão de imagens para mostrar o nosso dia a dia. Que nós vivemos nessa confusão aqui.
e que a gente pensa, né, como é que vai sobrar espaço para a gente ouvir a voz da consciência, se a gente tem toda essa confusão aí dentro da nossa vida, da nossa cabeça. Eu coloquei a imagem aqui da igrejinha aqui, né, do centro, porque às vezes a gente só consegue acessar, né, ter um pouquinho de comunicação com a gente mesmo, com o plano espiritual, quando a gente está numa casa espírita, no momento de uma oração, mas no resto do dia a gente se esquece. A gente se envolve num monte de atividades outras, ou liga a TV ou fica olhando as mídias, assim, enchendo a cabeça de, enfim, coisas do dia a dia, assim, para não pensar muito, né? Para descansar, como às vezes a gente diz a cabeça, e se esquece de olhar para dentro, de olhar para si, de fazer esse autoconhecimento. E nós somos seres espirituais. Então, a gente passa muito mais ligado na matéria do que ligado à questão espiritual, seja interna nossa, seja a conexão, né, com o plano espiritual maior. E aí, quando a gente chega numa encruzilhada, como é que a gente vai acessar a consciência se a nossa cabeça está cheia de coisa? Por isso que a gente diz, né, na meditação que tem que esvaziar a mente e tal, o que é muito difícil, né? Mas a gente precisa começar a trabalhar isso, a trazer para o nosso dia a dia, né, essa necessidade para que a gente possa, então, em todos os momentos da nossa vida, né, ter um espaço para essa comunicação, para escutar a voz da consciência que nos fala, né? Então, lá na página 331 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência que faz ressoar no nosso íntimo. Então, como é que é ouvi-la, né? Lá na questão 495, Santo Agostinho de novo nos dá uma resposta da pergunta sobre que o Kardec faz sobre o espírito protetor, se ele abandona, se a gente se torna rebelde aos seus conselhos. Ele diz que não, né? Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornarei as vossas experiências. Vamos, homens, coragem. Olha que querido, né? E olha, ele ainda acrescenta o seguinte, né? Não receis fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Serás mais fortes e mais felizes. Então a gente tem que reservar espaço para esse recolhimento interno e também pedir ajuda para o plano espiritual. Nós temos um anjo protetor, um anjo da guarda que está com a gente, né? Vamos aceitar, vamos ser humildes de pedir, vamos, como eles dizem ali, fatigá-los, né? Pedindo ajuda, uma ajuda sincera. Então, chegando ao final, né, dos pensamentos de hoje, desse convite, dessa reflexão, né? A gente, voltando ao tema inicial, né, onde está escrita a lei de Deus, ela está na nossa consciência, sua justiça impressa no nosso coração, e que para nós possamos acessá-la, nós precisamos no olhar no espelho, né, nos autoconhecer, juntar os nossos caquinhos, né, reconhecer as nossas mazelas, não nos escravizarmos nelas, né, soltar as nossas correntes, as nossas amarras, nos perdoando, primeira coisa, não colocando para baixo do tapete, não nos punindo e nem nos julgando, né, mas nos libertando para quê? Para que a gente possa agir com retidão dentro do bem. Né? Seguindo com retidão dentro do bem, nós vamos poder então acessar essa voz da consciência, essa lei toda que está dentro de nós, que é a lei que vai nos levar à felicidade. Né? Acessando, nós podemos então, orando a Deus, aos bons espíritos, pedindo que nos enviem mensageiros que a gente tem dificuldade de acessar, né? Um deles vai chegar até nós e vai nos levar, vai nos dar a mão, né? Então, com o pensamento cheio de amor, a gente vai conseguir, né, realmente captar a mensagem de qual caminho seguir, no caminho reto, que vai nos levar então a conhecer, né, essa lei na sua integral pureza e realmente então seguir o caminho do homem de bem. Era essa então a reflexão de hoje. Obrigado pela companhia. Vamos então fazer a nossa oração final, agradecendo esse momento,
felizes da gente poder ter acesso a tanto ensinamento que nos ajuda, pedindo força, né, que a gente sempre possa ouvir o nosso anjo da guarda, que ele tenha paciência conosco, que nos ajude sempre, que a gente possa seguir com esses ensinamentos para o nosso dia, né, para a nossa caminhada, e que isso nos torne homens melhores, homens de bem, né, que a gente possa então chegar ao mundo de regeneração no qual estamos destinados. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigado, anjo da guarda, os bons espíritos que nos acolhem, nos orientam, e que assim seja.